Presidente Lula, na reunião de líderes do Mercosul. Deixa eu chamar aqui o professor Manuel Furriela, que está sempre conosco aqui na programação da Jovem Pan, professor de Direito Internacional. Professor Furriela, qual a sua análise sobre essa manifestação do presidente Lula, envolvendo inclusive os assuntos referentes à Venezuela? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Bom, primeiro que foi num encontro no Mercosul, encontro crucial, já que a negociação com a União Europeia avançou, alguns percalços no caminho, como sabemos, principalmente relacionados ao posicionamento da França e da Itália com preocupações com seus agricultores. De qualquer forma, dentro do contexto de integração regional, de diminuição da soberania por conta da integração regional, que alguns dizem ou levam essa questão apresentada dessa forma, ele incluiu essa colocação em relação à pressão que os Estados Unidos têm feito em cima da Venezuela, ou sobre a Venezuela, sobre o governo de Nicolás Maduro, mais especificamente, principalmente pressão relacionada com a forte presença armada dos Estados Unidos no Mar do Caribe, região próxima, vizinha da própria Venezuela, e ameaças constantes de Donald Trump sobre uma intervenção militar naquele país. As colocações que Lula apresenta a respeito dessa eventual intervenção, eu acredito que algumas procedem, outras não. Que seria uma crise humanitária é algo que fica em aberto, porque pode ser uma intervenção cirúrgica, uma intervenção precisa, de captura de Nicolás Maduro ou até mesmo de outras lideranças do país, nos moldes, aqui também dizendo que não é uma novidade, como os Estados Unidos fizeram com Noriega no Panamá, por exemplo, só para a gente fazer um paralelo em relação a esse tipo de questão. Agora, em relação à intervenção estrangeira dentro de territórios, dentro de países da região, realmente é uma questão que preocupa. Aqui não queria, de forma nenhuma, aliviar aquilo que é o governo de Nicolás Maduro. Efetivamente, é um governo ditatorial, é um governo ilegítimo, já que a sua eleição não foi comprovada adequadamente e toma decisões autocráticas a todo momento, perseguindo a imprensa, determinando a prisão de oposicionistas, não cumprindo ordens que são relacionadas a questões democráticas, como, por exemplo, o respeito ao sistema eleitoral. Enfim, é sim, efetivamente, um governo autoritário, um governo não democrático. Agora, qualquer intervenção de um país, de um Estado dentro do outro, só tem dois tipos de grandes justificativas internacionais. Uma, internacionalmente, quando autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU, isso dá legitimidade a intervenções desse gênero e com certeza não haveria essa autorização, porque a questão da Venezuela, mesmo ela sendo um governo não democrático, uma ditadura, não é uma questão de segurança internacional. Tem outros problemas, mas não especificamente esse. E o outro, quando há um ato de agressão de um Estado no outro que justifica. Por exemplo, quando os Estados Unidos foram atacados naqueles atentados de grandes dimensões do 11 de setembro, justificativa totalmente apresentada para que os Estados Unidos interferissem, invadissem o Afeganistão, já que lá se aquartelavam aqueles que eram os autores da decisão daquele enorme ataque terrorista. Então, estes dois cenários, eles estão afastados. Mas os Estados Unidos construíram uma narrativa política e uma justificativa que é a de que Nicolás Maduro seria o líder de uma organização criminosa que é de narcotráfico internacional e que essa organização criminosa ela seria uma organização terrorista. E por ser terrorista e eventualmente causar danos aos Estados Unidos, justificaria a intervenção norte-americana. É este o cenário que temos agora e, então, o discurso do presidente Lula, ele não perfaz o cenário completo em relação a esses aspectos que eu mencionei. Professor Furriela, eu vou trazer para a nossa conversa o Guilherme Mendes, nosso analista do Fast News de hoje. Ele vai te fazer a próxima pergunta. Professor Furriela, boa tarde. O senhor falou sobre legitimidade, não é? No seu entender, pelo que eu pude depreender, não se configuram nenhuma das duas hipóteses passíveis de uma intervenção militar externa em um país soberano, como é o caso da Venezuela.
Como é que o senhor enxerga a questão da politização, e aí eu falo aqui no bloco sul-americano, entre aquilo que é legítimo do ponto de vista do direito internacional, que segundo a sua fala não se configura nessa intervenção, eventual intervenção americana mais ostensiva, com aquilo que poderia de alguma maneira fazer com que os países da região, ou por alinhamento ou por desalinhamento ideológico com o governo ditatorial do Nicolás Maduro, pudessem vir a atrapalhar. Resumindo, quem é amigo do Maduro vai ser contrário a essa intervenção e, eventualmente, quem é inimigo pode vir a apoiá-la. Como é que o senhor vê a legitimidade de uma interferência externa frente à atual polarização política que divide o continente? Bom, prazer em falar contigo, ótimos pontos, mas eu queria deixar claro algumas questões aqui, né? A intervenção militar é que necessitaria das justificativas que eu apresentei, uma invasão, digamos assim, para deixar mais claro do que eu estou falando. Agora, qualquer outra medida contra um governo ilegítimo que existe na Venezuela, o governo Nicolás Maduro é ilegítimo. Ele não foi efetivamente eleito. O pleito eleitoral foi maculado principalmente no processo de apuração. Na realização das eleições não encontramos elementos, mas na apuração, com certeza. É um governo que persegue opositores, é um governo que desrespeita os direitos humanos diariamente, é um governo que apoia crime organizado. Então você pode colocar várias características aqui. Então esse governo, efetivamente, por essas todas as características, é um governo que sim, ele necessita ser criticado internacionalmente e medidas contra esse governo, sim, necessitam ser realizadas. Sanções econômicas, por exemplo, pressão internacional. É um governo que tem características, como eu mencionei, e ele não pode deixar ou passar à margem de qualquer tipo de crítica ou pressão internacional. A minha colocação é específica em relação à intervenção militar, as justificativas que levariam a uma intervenção militar, né, estrangeira. É só esse ponto que eu trago aqui. Agora, os governos da América do Sul, em maior ou menor grau, seja de esquerda ou de direita, eles em geral são críticos ao governo de Nicolás Maduro. Então, por exemplo, né, o governo do Chile, Boric, aliás, que é de extrema esquerda, muito mais à esquerda até do que outros governos da região, ele é crítico diariamente a respeito do governo de Nicolás Maduro. O ex-presidente Mujica, do Uruguai, também era de extrema esquerda, muito crítico ao governo de Nicolás Maduro. Então, acho que aqui, mais do que a gente buscar perfil ideológico de apoio ou de crítica, né, a uma intervenção americana, o que a gente tem que observar é que é uma questão, né, de respeito a princípios mínimos relacionados à democracia, a respeito aos direitos humanos. Então, não há como nenhum Estado, nenhum país defender um governo que tem essas características na Venezuela. Só que medidas têm que sim ser tomadas em relação a esse governo por tudo que ele causa de malefícios à sua população, tudo que ele causa em relação a desrespeitos dos mais variados à dignidade da pessoa humana, Estado democrático de direito, princípios balizares da civilização moderna. Então não dá para a gente defender em nenhum aspecto. Só que intervenção militar, conforme eu mencionei, de um outro país, é realmente algo excepcional. Existem condições mínimas para essa realização. Questão de visão ideológica, acho que tem que ficar de lado. Sim, tem que ser tomadas medidas contra esse governo. Intervenção militar estrangeira tem regras próprias. Professor Furriela, eu quero aproveitar a sua participação conosco, para além dessa questão envolvendo a situação da Venezuela, o encontro do presidente com os outros líderes do Mercosul trata diretamente também da situação envolvendo o possível acordo com a União Europeia, a postergação da assinatura desse acordo pelo lado de lá. O presidente trouxe até alguns dos que poderiam ser os motivos desse adiamento lá do outro lado, né, lá no continente europeu. Como o senhor vê o avanço dessa negociação, a possibilidade de que isso venha a se efetivar aí nos próximos meses? Bom, primeiro que esse acordo é extremamente importante para ambos os lados. Às vezes a gente acredita que por conta dos integrantes, dos países membros do Mercosul não serem estados desenvolvidos economicamente,
né? Apesar de nós sermos grandes economias, é o caso do Brasil, que é a maior de todas as economias, está entre a 11ª maior economia do mundo todo, ou mesmo os outros, né, tão relevantes, muito relevantes, como o caso da Argentina, etc. Apesar disso, né, e de nós termos do lado europeu, né, uma magnitude econômica muito superior, por exemplo, a Alemanha, uma economia muito superior, né, aqui a dos estados do Mercosul, só para a gente dar um exemplo. Apesar disso, é tão importante para um lado quanto é para o outro. A União Europeia, ela está sendo muito pressionada pelo governo de Donald Trump a restabelecer políticas, por exemplo, de segurança. Ela está sendo cobrada, e aliás, no meu ponto de vista, corretamente, a colaborar mais efetivamente com as forças da OTAN, diminuindo a participação americana nesse sentido. E ela é muito pressionada na competitividade com a China. Também outros aspectos de pressão, como, por exemplo, a Rússia, né, que é um enorme país, é a 2ª maior potência militar do mundo, país vizinho, organizando uma guerra dentro da Europa, já que a Ucrânia é também um país europeu. Então, a Europa ela está extremamente pressionada no cenário internacional, mesmo tendo vantagens econômicas, é o continente mais rico em relação ao Mercosul. Então, se a gente acreditar que só é importante para o Mercosul porque a gente ganha o mercado europeu, a gente está fazendo uma análise equivocada. É tão importante para um lado quanto para o outro. Abre a União Europeia a possibilidade de diversificar suas relações comerciais e políticas com outra região do mundo, que é o caso aqui, né, do subcontinente, parte do subcontinente sul-americano. Então, é muito importante para os dois. No caso do Mercosul também, pelos mesmos motivos, né, há uma questão de competitividade internacional. Com certeza, os países da região, principalmente aqui a gente observando o nosso, de diversificação de exportações, para que a gente não fique tão dependente de China e Estados Unidos, como somos atualmente. Então, é muito importante para ambos os lados. Além de questões de acesso à tecnologia, de cooperação, um mercado comum traz muito mais vantagens do que somente aspectos econômicos, traz uma aliança política. Então, em termos de importância, é muito relevante para os dois. No caso especificamente do Mercosul, as negociações, elas, como a gente sabe, se estendem há 26 anos, 25, quase 26 anos, elas são trazidas aqui do nosso lado com muitas concessões, né, e muitas reivindicações do lado europeu. Primeiro, essas reivindicações eram trazidas principalmente pela França, que é a maior crítica a respeito do acordo, sobre questões ou com exigências ambientais. Aqui lembrando que a legislação brasileira sobre o tema é robusta, sobre o meio ambiente, mas principalmente o acordo ele vai ter cláusulas ambientais. Então, independentemente de qualquer tipo de receio, um acordo desse tipo já vem com as exigências ambientais que resolveriam qualquer tipo de receio francês sobre essa questão. E aí escancarou-se propriamente o principal problema, o principal entrave. É o protecionismo europeu, principalmente da França e de outros países também, Holanda, Itália, sobre os seus agricultores. A agricultura europeia, regra geral, ela é ineficiente. Não há grandes extensões de terra, há questões climáticas, vários aspectos que a gente possa mencionar aqui que torna os pequenos agricultores franceses não competitivos num cenário onde você tem uma das maiores potências de agronegócio do mundo, provavelmente a maior, que é o caso do Brasil, e temos aqui também Argentina, Uruguai, etc. Então, essa competitividade é que é receio europeu. Então, isso é um entrave. Esperamos que eles superem e que em janeiro haja assinatura. Perfeito. Conversamos aqui com o professor Manuel Furriela, sempre conosco aqui na Jovem Pan. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima.